lá, vamos falar do Clube Náutico Capibaribe, a programação de treinos do Náutico, onde nesta terça-feira, Timbu já ministrou atividades no CT no período da manhã e será assim também nesta quarta-feira. Tanto na terça como na quarta, o Náutico tendo aí atividades no período da manhã, quinta e sexta-feira, as movimentações acontecendo no período da tarde, todas elas no CT, obviamente que uma programação sujeita a alterações ao longo de seu percurso. Ontem a confirmação, do acerto do Náutico com o meia Andrei, de 22 anos, jogador que tem a expectativa de desembarcar na capital pernambucana nesta última segunda-feira. Estamos apenas aguardando a publicação oficial por parte do Timbu. É um atleta de 22 anos que chega por empréstimo do Avaí. E até o que ouvíamos ontem do técnico Mazola Júnior, destacando que Betão estava em Florianópolis para resolver a situação deste jogador. E o Náutico conseguiu viabilizar o acordo com este jovem atleta, que ainda é tratado como promissor. Revelado nas categorias de base do Avaí, ele tem contrato com o clube catarinense até o final de 2025. Chega ao Náutico por contrato de empréstimo até o final da Série C. Então, mais uma opção para o setor de meio de campo, setor que já passou por alterações na última partida. O Náutico teve Marco Antônio como titular, jogando bem mais avançado, Patrick Alan como uma opção na reserva. E agora, com a chegada de Andrei, o Náutico ganhando aí mais um jogador para a construção de jogadas. Bem como levar em conta a situação física de Andrei. A última partida do jogador foi em fevereiro. O último técnico do Avaí, que inclusive demitiu Eduardo Barroca recentemente, com Barroca na equipe catarinense ele não teve tanta minutagem. Foram apenas 7 partidas. E nem chegou a ser relacionado em jogos deste início do Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro. Então é um jogador que para a terceira divisão, até o próprio torcedor do Avaí em algumas publicações elogiou o movimento no mercado do Náutico, porque ele pode, quem sabe, desenvolver numa divisão abaixo e pode ser útil ao Náutico e, consequentemente, retornar à equipe do Avaí no momento posterior. Ontem a atualização no bid do contrato de Joécio. Joécio tinha contrato com o Náutico até o fim do mês de abril. E agora o seu novo vínculo sendo publicado no boletim da CBF. Joécio que renovou seu contrato até o fim da Série C. E agora de maneira formal, sendo atualizado nos registros da CBF. Importante porque trata-se de um jogador que, com a chegada do técnico Mazola Júnior, tem ganhado espaço na defesa experiente do Náutico, até porque ele faz dupla com Rafael Vaz. Fim da segunda rodada da Série C nesta última segunda-feira, com o Náutico terminando na 4ª posição. A gente viu ontem a vitória do Confiança jogando fora de casa diante do São José, no Rio Grande do Sul, 2-1 para a equipe sergipana. E o empate de Ferroviário e Aparecidense. O Náutico chegou inclusive a estar em 5º lugar, com a vitória de momento da equipe goiana. A Aparecidense estava vencendo o Ferroviário no Presidente Vargas, mas depois o Ferroviário conseguiu empate, e com isso o Náutico permaneceu na 4ª posição. Lógico que é um início de campeonato, mas é muito importante o Náutico continuar pontuando, tendo em vista que é uma competição que é jogo a jogo, é rodada a rodada. E o próximo compromisso é em casa, diante do Ipiranga. Nada melhor como fazer a sua parte, porque trata-se de um adversário que venceu as suas 2 primeiras partidas. O Ipiranga venceu o CSA jogando em casa e vem de um 4-0, um sonoro 4-0 diante do Londrina no Estádio do Café. Então o próximo jogo do Ipiranga, mais uma vez como visitante. O Náutico que nesta partida terá apenas a presença de mulheres, crianças e pessoas com deficiência. Inclusive o clube confirmou essa informação, idosos não terão a presença nesse jogo. E será cobrado uma taxa simbólica de R$5.
2 setores do Estádio dos Aflitos serão liberados para esse jogo. O setor das cadeiras ficarão com as sócias do Náutico e o setor vermelho para o público em geral. Lembrar que todo esse valor que será arrecadado, né, desses duelos diante do Ipiranga, ele será revertido para Tiaguinho. Tiaguinho foi uma história contada inclusive no Globo Esporte de um torcedor do Santa Cruz, né, que, né, está com uma doença degenerativa, né, rara e degenerativa, e o Náutico se sensibilizou e vai utilizar essa partida diante do Ipiranga para, numa taxa simbólica de R$5 por pessoa, ajudar no tratamento desta criança. Vale salientar que o tratamento de Tiaguinho é um tratamento raro e que são valores altíssimos, que beiram aí a casa dos R$15 milhões. Então o Náutico vai tentar, à sua maneira, também ajudar a família do Tiaguinho para que ele consiga atingir, se não a totalidade, que é algo muito complicado, mas já uma ajuda considerável, né, tendo em vista a sensibilidade do Clube Náutico Capibaribe neste aspecto. O atacante que o Náutico está em busca é um atacante que possa atuar pelos lados do campo, e há pouco o colega Lucas Rossafa, que é da imprensa de Campinas, publicou em suas redes sociais que o Náutico manifestou o interesse na contratação de Renato. Renato é aquele que já passou pelo Sport, começou inclusive no Sport como lateral, tem passagens pelo CRB, está na Ponte Preta, mas sem tanta utilização. O Náutico tentou a contratação desse jogador, mas a questão salarial impediu até uma tentativa de empréstimo do Náutico com esse atleta. Só para se ter uma ideia, né, e vocês compreenderem o quão difícil o Náutico encarou essa situação de Renato, o atacante, ele que hoje tem contrato vigente com a equipe da Macaca até o fim desta temporada, para assinar com o Náutico ele pediu um salário de R$100 mil na carteira, algo que hoje é inviável para as condições do clube, sem direito de imagem incluído, contrato de empréstimo até o fim do ano e uma moradia fixa no Recife. Nesses moldes, o Náutico logicamente que descartou o negócio e vai em busca de um novo nome no mercado. Então o Náutico na busca por esse ponta, que para mim é a cereja do bolo, para que o Náutico possa, né, ganhar ainda mais, né, no setor ofensivo, de um atleta que já chegue com esse status de titular. O Náutico não pode mais se dar ao luxo de contratar opções. O Náutico tem que ir ao mercado, em definitivo, para buscar um jogador que, mesmo numa situação de empréstimo, como o caso de Renato, que foi uma tentativa alvirrubra no mercado, buscar um jogador que já chegue, já vista a camisa, possa ser o titular do time e ajudar Mazola Júnior e seus comandados na busca inicialmente por essa classificação entre os 8 e, com o passar do tempo, a busca no quadrangular decisivo da Série C pelo acesso à segundona do ano que vem. Com um dado interessante para a gente encerrar aqui o noticiário alvirrubro, o número de gols de Paulo Sérgio, né, que agora é o centroavante com mais gols nos últimos 2 anos do Náutico. O Náutico teve como artilheiro em 2023 Jael, com 7 gols na posição, né? Ele não foi o artilheiro do time, mas na sua posição acabou marcando 7 gols. E no ataque, o atacante que mais se destacou em 2022 foi Robinho, que não era um centroavante, em alguns momentos jogou nessa posição, fez apenas 5 gols. Paulo Sérgio já tem 8 gols até aqui na temporada, né? 2 deles marcados nesta Série C, um contra o São Bernardo e um na partida passada diante do ABC. E ainda tem aí 17 partidas pela frente, então trata-se de um atacante que tem um lastro maior de partidas e pode facilmente chegar aos 2 dígitos de gols nesta temporada com a camisa do Náutico. Lógico que agora ele vai dividir as atenções com a chegada de Bruno Mezenga, embora o técnico Mazola Júnior trate os 2 jogadores com características diferentes, embora atuando na mesma posição. E os números de Paulo Sérgio para um atacante são maiores em relação aos outros atacantes, se bem que os últimos artilheiros do Náutico, tanto em 2023 como em 2022, foram meio-campistas. Souza, né, no ano passado com 11 gols, e Jean Carlos em 2022 com 8 gols, o mesmo número de gols que Paulo Sérgio possui no momento. Então,
Números interessantes que credenciam nesse bom começo da Série C do Brasileiro ao camisa 9 alvirrubro. E com a chegada de Bruno Mezenga, com a confirmação do acordo com Marco Antônio e a também chegada de Andrei, o Náutico ganhando aí opções interessantíssimas para o setor ofensivo, também defensivo, né, no caso do Marco Antônio, para incorporar ainda mais esse elenco na busca pela classificação.